Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas à nossa aula 6 de Literatura Brasileira 1. Espero que esteja tudo bem aí com todos vocês, tá? Hoje, de acordo com o nosso cronograma, hoje nós veremos um texto de um outro autor que pertence a esse movimento, a esse mesmo movimento ao qual também pertence os outros dois autores anteriores, né, que é o Barroco. Tanto Gregório de Matos quanto Botelho de Oliveira pertencem ao Barroco, e hoje nós veremos um terceiro e último autor que também estava inserido nesse momento histórico do Barroco, aqui é justamente o padre Antônio Vieira. Então hoje nós vamos falar sobre um texto do padre Antônio Vieira, certo? E com ele nós encerraremos esse momento do Barroco, tá bom? O texto ele é um tanto extenso para ser lido em uma aula, por isso eu passei o texto com antecedência para vocês poderem ler, né? Se anteciparem na leitura, poderem conhecer o texto, ter um primeiro contato com o texto, e assim nós chegarmos aqui nessa aula já tendo algum conhecimento acerca do texto, tá? Mas, como vocês sabem, eu sempre procuro ensinar a literatura a partir do texto, a partir do próprio texto. E eu queria ler pelo menos um trecho desse texto do padre Antônio Vieira, tá? Eu queria ler aquele trecho que eu coloquei com letras vermelhas, né? Destaquei para vocês, que são as partes 2 e 3. As partes 2 e 3. Certo? Então eu quero ler só um trechinho aqui desse texto aí, depois nós vamos falar algumas coisas sobre eles. Eu vou colocar aí na projeção, para que vocês possam acompanhar aí a leitura, tá? Sei que vocês já leram, ou pelo menos deveriam ter lido, né? Então essa leitura de agora é só para fundamentar a nossa aula nesse momento, tá? Então tá aí a segunda parte, né, segundo capítulo, posso dizer assim, ou o segundo tópico do sermão, né? Vou chamar de segundo tópico, que fica melhor. Ok? Então, ele começa no segundo tópico com uma expressão numa língua que vocês todos conhecem, né? Vocês todos conhecem. Isso aí é latim, e ele diz, semen esse verbum Dei. Semen esse verbum Dei. Muito simples de traduzir, ó, semen é semente, né? A semente é. O que a semente é? O predicativo do sujeito. O verbum, a palavra. Dei, genitivo aqui, ó, de Deus. A semente é a palavra de Deus. É o que ele diz aí nesse enunciado em latim. Tá? Então ele começa aqui o segundo tópico desse sermão, né, o sermão da 60ª, com uma oração em latim, com uma frase em latim. Semen esse verbum Dei, a semente é a palavra de Deus. E aí ele continua, né, o trigo que semeou o pregador evangélico, diz Cristo, que é a palavra de Deus. Os espinhos, as pedras, o caminho e a boa terra em que o trigo caiu, são os diversos corações humanos. Os espinhos são os corações embaraçados com cuidados, com riquezas, com delícias, e nestes afoga-se a palavra de Deus. As pedras são os corações duros e obstinados, e nestes seca-se a palavra de Deus. E se nasce, não cria raízes. Os caminhos são os corações inquietos e perturbados com a passagem e tropel das coisas do mundo. Umas que vão, outras que vêm,
outras que atravessam e todas passam. É nestes é pisada a palavra de Deus, porque a desatendem ou a desprezam. Finalmente, a terra boa são os corações bons, ou os homens de bom coração. E nestes prende e frutifica a palavra divina, com tanta fecundidade e abundância, que se colhe cento por um. E aí ele encerra o parágrafo com um texto em latim, né? Et fructum fecti centuplum. Tá? Et fructum fecti centuplum. E fez um fruto 100. E um fruto fez 100, né? Ok? E produziu 100 frutos, aliás. E produziu 100 frutos, fica melhor. Ok? E ele continua. Vou ler a parte 2 todinha, tá? Este grande frutificar da palavra de Deus é o em que reparo hoje. E é uma dúvida ou admiração que me traz suspenso e confuso, depois que subo ao púlpito. Se a palavra de Deus é tão eficaz e poderosa como vemos, como vemos tão pouco fruto da palavra de Deus? Eis aqui, ó, uma pergunta chave no texto, tá? Vou colocar aqui com amarela. Se a palavra de Deus é tão eficaz e tão poderosa, como nós vemos tão pouco fruto da palavra de Deus? Por que ela frutifica tão pouco, né? E aí ele continua. Diz Cristo que a palavra de Deus frutifica 100 por 1. E já eu me contentara com que frutificasse 1%. Se com cada 100 sermões se convertera e emendara um homem, já o mundo fora santo. Este argumento de fé, fundado na autoridade de Cristo, se aperta ainda mais na experiência, comparando os tempos passados com os presentes. Lede as histórias eclesiásticas e achá-las-eis todas cheias de admiráveis efeitos da pregação da palavra de Deus. Tantos pregadores, tantos pecadores convertidos com tanta mudança de vida, tanta reformação de costumes, os grandes desprezando as riquezas e vaidades do mundo, os reis renunciando os cetros e as coroas, as mocidades e as gentilezas, metendo-se pelos desertos e pelas covas. E hoje, nada disso, nada disto. Nunca na Igreja de Deus houve tantas pregações, nem tantos pregadores como hoje. Pois, se tanto se semeia a palavra de Deus, como é tão pouco fruto? Não há um homem que em um sermão entre em si e se resolva. Não há um moço que se arrependa. Não há um velho que se desengane. Que é isso? Assim como Deus não é hoje menos onipotente, assim a sua palavra não é hoje menos poderosa do que era antes, do que dantes era. Pois se a palavra de Deus é tão poderosa, se a palavra de Deus tem hoje tantos pregadores, por que não vemos hoje nenhum fruto da palavra de Deus? Esta tão grande e tão importante dúvida será a matéria do sermão. Quero começar pregando-me a mim, e a mim será, e também a vós. A mim para aprender a pregar, a vós que aprendais a ouvir. Tá? Deixa eu destacar aqui a outra pergunta que ele faz aqui, ó. Ele diz, né? Deixa eu destacar aqui a pergunta com amarelo de novo. Essa pergunta é muito significativa, né? Pois se a palavra de Deus é tão poderosa, se a palavra de Deus tem hoje tantos pregadores, por que não vemos hoje nenhum fruto da palavra de Deus? Esta tão grande e tão importante dúvida será a matéria do sermão. Ele já anuncia, né?
E eu vou encerrar aqui lendo a parte 3, tá? Aí a gente vai conversar um pouco sobre o texto, ok? Então, a parte 3. Fazer pouco fruto a palavra de Deus no mundo pode proceder de um de três princípios: ou da parte do pregador, ou da parte do ouvinte, ou da parte de Deus. Tá? Essa parte aqui, isso aqui também é muito importante dentro do que ele está dizendo. Tá? É muito significativo também isso aí. Ok? E aí ele continua. Para uma alma se converter por meio de um sermão, há de haver três concursos. Há de concorrer o pregador com a doutrina, persuadindo. Há de concorrer o ouvinte com o entendimento, percebendo. Há de concorrer Deus com a graça, alumiando. Para um homem se ver a si mesmo, são necessárias três coisas: olhos, espelho e luz. Se tem espelho e é cego, não se pode ver por falta de olhos. Se tem espelho e olhos e é noite, não se pode ver por falta de luz. Logo, há mister luz, há mister espelho e há mister olhos. Que coisa é a conversão de uma alma se não entrar um homem dentro de si, dentro em si, e ver-se a si mesmo? Para esta vista são necessários olhos, e necessária luz, e é necessário espelho. O pregador concorre com o espelho, que é a doutrina. Deus concorre com a luz, que é a graça. O homem concorre com os olhos, que é o conhecimento. Ora, suposto que a conversão das almas por meio da pregação depende desses três concursos, de Deus, do pregador e do ouvinte, por qual deles devemos entender que falta? Por parte do ouvinte, ou por parte do pregador, ou por parte de Deus? Vejam, pessoal, essa aqui, ó, é a grande questão do sermão, ó, tá? Essa é a grande questão do sermão. É sobre isso que ele vai discorrer. Onde é que está o problema? Onde é que está o problema? Diante da realidade de a pregação acontecer muitas vezes e pouca conversão acontecer, né? Onde é que está a culpa? Onde é que está a culpa? A culpa está no pregador, a culpa está no ouvinte ou a culpa está em Deus? Essa é a questão que ele vai levantar no sermão, tá? Continuando. Primeiramente, por parte de Deus, não pode, aliás, primeiramente, por parte de Deus, não falta nem pode faltar. Esta proposição é de fé, definida no Conselho Tridentino, e no nosso Evangelho a temos. Do trigo que deitou à terra o semeador, uma parte se logrou e três se perderam. E por que se perderam essas três? A primeira perdeu-se porque a afogaram os espinhos. A segunda porque a secaram as pedras. A terceira porque a pisaram os homens e a comeram as aves. Isto é o que diz Cristo, mas notai o que não diz. Não diz que parte alguma daquele trigo se perdesse por causa do sol ou da chuva. A causa por que ordinariamente se perdem as sementeiras é pela desigualdade e pela intemperança dos tempos, ou, ou porque falta ou sobeja chuva, ou porque falta ou sobeja o sol. Pois, por que introduz Cristo na palavra do Evangelho algum trigo que se perdesse por causa do sol ou da chuva? Por que ele não introduz, né? Porque o sol e a chuva são as influências da parte do céu.
e deixar de frutificar a semente da palavra de Deus nunca é por falta do céu. Sempre é por culpa nossa. Sempre é por culpa nossa. Deixará de frutificar a sementeira ou pelo embaraço dos espinhos, ou pela dureza das pedras, ou pelos descaminhos dos caminhos. Mas por falta das influências do céu, isso nunca e nem pode ser. Sempre Deus está pronto da sua parte, com o sol para aquentar e com a chuva para regar, com o sol para alumiar e com a chuva para amolecer. Se os nossos corações quiserem, qui solem sum oriri facet super bonus et malus, et pluit super justus et injustus. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que o sol, o seu sol, ele nasce, né? Ele faz nascer sobre bons e sobre maus, né? E mais também sobre justos e injustos. Então, o sol nasce para bons, para os ruins, para os justos, para os injustos, tá? É isso aí que está sendo dito na oração em latim, tá? Se Deus dá o seu sol e a sua chuva aos bons e aos maus que se quiserem fazer bons, como a negará? Este ponto é tão claro que não há para que nos determos em mais prova. Qui debui facere vinae meae et non feci, disse o mesmo Deus por Isaías, né? Deixe-me ver aqui o que é que ele está dizendo. Que aquilo que a palavra dele, aquilo que ele diz, não volta vazia, né? Não volta vazia, faz o que lhe apraz. É mais ou menos isso que está sendo dito aí, tá? Ele está citando Isaías, é um profeta do Antigo Testamento, né? Vamos adiante para nós encerrarmos aqui, só falta esse trechinho aqui. Eu não vou ler todo não, tá? Eu vou só até aqui mais um pouco adiante, tá? Só um pouquinho mais adiante aqui e eu paro. Sendo, pois, certo que a palavra divina não deixa de frutificar por parte de Deus, segue-se que é por falta do pregador ou por falta dos ouvintes. Qual será? Qual será? Os pregadores deitam a culpa aos ouvintes, mas não é assim. Se fora por parte dos ouvintes, não fizera a palavra de Deus muito grande fruto. Mas não fazer nenhum fruto e nenhum efeito não é por parte dos ouvintes. Provo. Os ouvintes ou são maus ou são bons. Se são bons, faz neles fruto a palavra de Deus. Se são maus, ainda que não faça neles frutos, faz efeito. No Evangelho, o temos. O trigo que caiu nos espinhos nasceu, mas afogaram-no. Simul exorta spina e sufocar erunt, ilut. O trigo que caiu nas pedras nasceu também, mas secou-se. Secou-se. Et natum aruitum. O trigo que caiu em boa terra nasceu e frutificou com grande multiplicação. Et natum fecti fructum centuplum. De maneira que o trigo que caiu na boa terra nasceu e frutificou. O trigo que caiu na má terra não frutificou, mas nasceu. Porque a palavra de Deus é tão funda que nos bons faz muito fruto, e é tão eficaz que nos maus, ainda que não faça fruto, faz efeito. Lançada nos espinhos não frutificou, mas nasceu até nos espinhos. Lançada nas pedras não frutificou, mas nasceu até nas pedras. Os piores ouvintes que há na igreja de Deus são as pedras e os espinhos. E por quê? Os espinhos por agudos, as pedras por duras. Os ouvintes de entendimentos agudos e ouvintes de vontades endurecidas são os piores que há. Os ouvintes de entendimentos agudos são maus ouvintes porque vêm só a ouvir sutilezas, a esperar galantarias, a avaliar pensamentos e às vezes também a picar a quem os não pica.
aliud quecdit interspinas. O trigo não picou os espinhos, antes os espinhos o picaram a ele. E o mesmo sucede cá. Cuidais que o sermão vos picou, e vós e não é assim? Vós sois os que picais o sermão. Por isso são maus ouvintes os de entendimentos agudos, mas os de vontades endurecidas ainda são piores, porque o entendimento agudo pode ferir pelos mesmos fios e vencer-se uma agudeza com outra maior. Mas contra vontades endurecidas, nenhuma coisa aproveita a agudeza, antes dana. Mas, porque quando as setas são mais agudas, tanto mais facilmente se despontam na pedra. Oh, Deus nos livre de vontades endurecidas, que ainda são piores que as pedras. A vara de Moisés abrandou as pedras, e não pôde abrandar uma vontade endurecida. Percutiens virga bis silicen et agressae sunt aquae largissimae, induratum est cor faraonis. Tá? Não vou traduzir para ganharmos tempo. E com os ouvintes de entendimentos agudos e os ouvintes de vontades endurecidas, serem os mais rebeldes, é tanta a força da divina palavra que, apesar da agudeza, nasce nos espinhos e, apesar da dureza, nasce nas pedras. Tá bom, vou ler só até aqui, para não fazer uma leitura muito extensa também durante a aula, tá? Eu vou ler apenas até aqui. Bem, diante da leitura que vocês fizeram e dessa pequena leitura que nós refizemos agora em aula, pessoal, eu pergunto a vocês, tá? Vamos primeiramente fazer uma rápida análise temática, né? Vamos fazer aqui uma breve análise temática, tá? Primeiro coloquem aí no chat, né? Botem aí presente logo os que estão presentes, os 21 que estão aqui presentes ao vivo. Botem aí presente, por favor. Bem, então eu pergunto, né? Diante dessa leitura que nós fizemos agora e da leitura que vocês fizeram ou deveriam ter feito previamente, qual é o tema desse texto? Sobre o que, se nós fôssemos classificar o assunto desse sermão, né, desse texto, melhor dizendo, em uma única palavra, que palavra nós utilizaríamos? Qual é o assunto, a temática desse texto? Vamos lá, o que é que vocês dizem? Pronto, a Letícia Paiva está dizendo, uma temática religiosa, a Carmen religião, né? A Antônia, a Lidiane também religião. Pronto, e é isso mesmo, certo? Nós estamos diante de um texto de uma temática religiosa, isso é nítido, isso é muito nítido, tá? Nós percebemos isso aí com muita clareza, É uma temática religiosa. Agora, pessoal, quando a gente fala de religião, a gente está diante de um leque muito grande de religiões. Quando nós falamos em religião, nós temos o islamismo, né? Nós temos o budismo, nós temos o shintoísmo, nós temos o animismo, nós temos o gnosticismo, nós temos o cristianismo, nós temos o espiritismo, nós temos as religiões africanas, né, as religiões afro-brasileiras, né, que é a fusão das religiões africanas com brasileiras também. Então, nós temos um leque de religiões muito grande. Para sermos mais exatos, para sermos mais precisos e cirúrgicos, que religião é retratada aí no texto que nós acabamos de ler? Né? A religião cristã, né? Então, nós estamos diante do cristianismo. Muito bem, Lidiane, tá? Nós estamos diante do cristianismo, mas dentro do cristianismo nós temos diversas vertentes também de cristianismo. Nós temos o cristianismo católico, nós temos o cristianismo protestante, nós temos o cristianismo
nós temos o cristianismo das Testemunhas de Jeová, nós temos o cristianismo da Igreja dos Mórmons, nós temos diversos cristianismos, tá? Tem até o cristianismo espírita. Então, nós temos diversos cristianismos. Que cristianismo nós vemos retratado nesse texto? A Lidiane mencionou o cristianismo católico. Sim, exatamente. Então, nós estamos analisando tematicamente esse texto. Esse texto é um texto de temática religiosa, especificamente do cristianismo de vertente católica romana, tá? Nós vemos isso até mesmo pela própria figura do autor do texto. O autor do texto é o Padre Antônio Vieira, tá? Missionário jesuíta, como eu já falei anteriormente, trabalhou como um catequizador aqui no Brasil, certo? Trabalhou como missionário jesuíta ali na Serra da Ibiapaba, né? Principalmente ali na cidade de Viçosa do Ceará. Ali em Viçosa do Ceará tem um distrito cujo nome é Padre Vieira, em homenagem ao próprio Padre Antônio Vieira. Ele trabalhou aqui no Ceará, na Serra da Ibiapaba, tá? Trabalhou fazendo um trabalho missionário jesuíta, como participante da Companhia de Jesus, da Companhia de Jesus, que era o grupo dos jesuítas, tá? Então, a temática religiosa, especificamente do catolicismo romano, tá? E, para ser mais exato ainda, uma abordagem jesuítica, tá? Uma abordagem jesuítica, ok? Então, isso é uma análise preliminar acerca da temática desse texto. Pensando um pouco agora, eu quero fazer diversas análises aqui, rápidas, para nós irmos ampliando as nossas percepções acerca do que nós podemos fazer com o texto que nós estamos lendo, né, com o texto que nós estamos querendo pensar e refletir sobre ele, certo? Ó, fizemos aqui uma rapidíssima, tá? Nós poderíamos aqui passar a aula inteira falando sobre as questões, né, da temática desse texto. Nós poderíamos passar a aula inteira, certo? A aula inteira falando só sobre os temas, só sobre o tema desse texto. Mas eu quero aqui falar um pouco também de modo rápido acerca de outras análises. Por exemplo, fazendo agora uma análise intertextual, vendo aqui as relações desse texto com outros textos. Se nós formos analisar uma proximidade desse texto com outros que nós já vimos, nós já vimos a carta de Pero Vaz de Caminha, nós já vimos o poema do Santíssimo Sacramento, do José de Anchieta, nós já vimos a lírica e a sacra do Gregório de Matos, e nós já vimos música do Parnaso, do Botelho de Oliveira. Vimos 4 textos. E agora estamos vendo aqui o Sermão da Sexagésima. Tá? Tematicamente falando, e aproveitando que nós já vimos o tema, né? Tematicamente falando, pessoal, com qual dos textos que nós já vimos esse texto do Padre Antônio Vieira mais se aproxima? Gilberto deu a resposta dele. Você quer justificar, Gilberto, a resposta? Porque traz também essa questão religiosa. O José de Anchieta, ele traz o Santíssimo Sacramento também com essa abordagem mais religiosa, falando da palavra de Deus, assim como acontece no texto de agora. Ok, muito obrigado. Concordo plenamente, tá? Dos 4 textos que nós vimos, né, carta do Santíssimo Sacramento, lírica e sacra e música do Parnaso, o Sermão da Sexagésima tematicamente se aproxima mais do Santíssimo Sacramento. Tematicamente, tá?
no tema, se aproxima mais do Santíssimo Sacramento. É uma temática religiosa lá no Santíssimo Sacramento também. Inclusive, do catolicismo também. É um outro padre, né? O padre José de Anchieta. Aqui nós temos o padre Antônio Vieira. São dois padres, dois sacerdotes do catolicismo. Então, nós temos, tematicamente falando, uma aproximação muito grande entre o Sermão da Sexagésima e o poema do Santíssimo Sacramento. Ok? Muito bem, Gilberto. Muito obrigado. Agora, pensando na aproximação desse texto com outros textos, não mais tematicamente. Agora, pensando na estrutura. Pensando na estrutura. Esse texto aqui, ele, em relação à sua estrutura, a forma como ele está estruturado, como ele está montado, de qual texto ele mais se aproxima? Dos 4 que nós já vimos. Da Carta do Santíssimo Sacramento, Lírica Sacra ou Música do Parnaso. De qual desses 4 ele mais se aproxima, estruturalmente falando? A carta, professor. Muito bem. Então, o Brendo colocou aí no chat, o Gilberto mencionou, não é? E é isso mesmo, tá? Vejam, estruturalmente falando, esse texto ele se assemelha, se aproxima bastante da carta de Pero Vaz de Caminha. Tá? Vocês estão certíssimos. A carta é um texto em prosa, aqui também é um texto em prosa, tá? E de todos os textos que nós vimos até aqui, a carta e o Sermão da Sexagésima são os dois únicos em prosa. São os dois únicos em prosa. Tá? Ok? Então vejam, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo uma análise intertextual. Nós estamos vendo as relações entre textos. Nós estamos vendo as relações de aproximação e de distanciamento entre o Sermão da Sexagésima e os outros 4 textos que nós já vimos. Tá? E nós estamos aqui constatando que ele se aproxima tematicamente do Sermão do Santíssimo Sacramento. E estruturalmente falando, se aproxima da Carta do Pero Vaz de Caminha. Tá? Agora vamos fazer aqui uma outra reflexão. Né? Nós também poderíamos fazer uma análise, tá? Nós também poderíamos fazer uma análise, pessoal, ainda com nas relações intertextuais com outros textos que nós não vimos. Com outros textos que nós não vimos. Mas nós já percebemos de cara, olhando para esse texto, que ele mantém uma relação explícita com outros textos. Quais são os outros textos que vocês conseguem identificar aí, com os quais o Sermão da Sexagésima mantém uma relação muito próxima, muito íntima? Com a parábola do semeador. Inclusive, ele faz essa citação direta da Bíblia. Ok. Então, pronto, você já respondeu o que eu ia perguntar, né? Eu ia perguntar o seguinte, e o sermão e a parábola do semeador está onde? Aí você respondeu, né? Está na Bíblia, tá? Então, esse texto, o Sermão da Sexagésima, até por conta da natureza desse gênero textual, né? É um gênero textual, existe uma diferença significativa entre gênero textual e gênero literário, tá? Gênero textual são tipos de textos. A carta é um tipo de texto, a bula é um tipo de texto, a receita é um tipo de texto, o artigo é um tipo de texto, a dissertação é um tipo de texto, trabalho de conclusão de curso é um tipo de texto, soneto é um tipo de texto, a epopeia é um tipo de texto. Tá? Então, isso aqui tudo que eu estou dando como exemplo são gêneros textuais. Agora, alguns desses gêneros textuais são também gêneros literários. Por exemplo, o soneto, ele é um gênero literário também. A epopeia é um gênero literário, né? Deixa-me ver. Enfim, tá? A balada. Existem vários gêneros textuais que são também gêneros literários. Agora, nem todo gênero textual é um gênero literário. E o sermão é um exemplo, tá? Não é todo sermão que é literatura, pessoal.
sermão do padre Antônio Vieira é literatura porque ele faz uso da linguagem literária. Para quem estudou comigo no semestre passado em teoria da literatura, tá? Esse texto, ele é um gênero literário, mas ele é também ele é um gênero textual, tá? Mas ele é também um texto literário. Por quê? Porque ele faz uso da linguagem literária, tá? Ele faz uso da linguagem literária, ok? Então, esse texto aqui, ele é essencialmente um gênero textual, não é todo sermão que é literatura, tá? Aliás, são poucos sermões que são literatura, poucos. Esse aqui do Antônio Vieira é um exemplo de literatura, tá? E outros sermões do padre Antônio Vieira também são considerados literatura. Vale a pena você ler os sermões do padre Antônio Vieira, porque são obras de arte, não são só pregações. São obras de arte, usam uma linguagem literária, usam uma linguagem estética, né? Ele usa uma linguagem que extrapola a linguagem cotidiana, a linguagem comum, a linguagem corriqueira. Ok? Então, esse texto, esse sermão do padre Antônio Vieira, até por conta da própria natureza de um sermão. Todo sermão, ele tem um propósito, né? Pelo menos os sermões do catolicismo e do cristianismo, de modo geral, são sermões que partem da Bíblia. Então, é quase que óbvio, né? Um sermão, ele manter relações intertextuais muito próximas com a Bíblia. Deixa eu ver aqui o que é que o Breno escreveu no chat. Ele disse: a Bíblia é tratada o tempo todo como embasamento. Aliás, a Bíblia é tratada o tempo todo com embasamento na Bíblia. Eu acho que o sermão é tratado, tá? Tem uma palavra repetida aí, tá? Mas eu entendi, Breno, o que é que você está dizendo, né? A Bíblia é citada o tempo todo como fundamento para o sermão, né? E é isso mesmo. Por quê? É da natureza de qualquer sermão, pessoal. Um sermão cristão, é óbvio, né? Se você pegar um sermão islâmico, ele vai pegar o Alcorão, né? Mas um sermão cristão, ele vai partir da Bíblia. Então, nós vemos aqui uma relação muito próxima entre esse sermão e a Bíblia, tá? Existe uma relação intertextual muito grande, muito grande, muito grande, ok? Para ser mais exato, né? O Gilberto falou, né, que é o sermão, a parábola do semeador, tá? Alguém sabe em que textos da Bíblia está registrado o sermão, a parábola do semeador? Alguém sabe? Vamos lá, deixa eu ver o pessoal que conhece um pouco da Bíblia. Onde é que está a parábola do semeador? Vamos lá. Nos evangelhos, professor. Hã? Acredito que seja nos evangelhos. Está nos evangelhos. Pronto. Qual deles? Ou quais deles? Está em mais de um. Está em mais de um. Está em Mateus. Pronto. O Anderson falou Mateus. Está em Mateus. Tá? O primeiro livro do Novo Testamento, né? Mateus, o Evangelho segundo Mateus, né? E no Evangelho de Mateus tem as parábolas, as diversas parábolas, né? Em Marcos também tem. Tá? Em Marcos também tem. Vamos aos capítulos, né? Vamos aos capítulos. Lucas também tem, tá? Lucas também tem. Mateus, Marcos, Lucas, os três têm, tá? Já no Evangelho de João não tem essa parábola aí, tá? Não tem, só tem nos três evangelhos aí, os três primeiros, tá? Vamos pegar Mateus, né, como referência, que é o primeiro. Vocês lembram qual é o capítulo de Mateus, né? Os livros bíblicos são divididos em capítulos, né? Alguém lembra? Olha aí, a Carmen acertou, o Anderson também, muito bem. Mateus capítulo 13, pessoal, fonte Google, né? A Letícia botou aí fonte Google, tá? Ó, pessoal, a parábola do semeador no Evangelho de Mateus está no capítulo 13. E aí eu deixo uma lição de literatura aqui para vocês, tá?
Pessoal, sempre que nós estivermos analisando um texto, e esse texto ele tem relações intertextuais com outro texto, é de bom tamanho, é necessário e importante que nós leiamos também o outro texto. Tá? Então, se o sermão da sexagésima está apresentando intertextualmente a parábola do semeador, que está em Mateus capítulo 13 e em Marcos capítulo 4, tá? E em Lucas capítulo 8, como a Letícia colocou aí, citando o Google, né? Tá? É interessante que nós cheguemos a esses textos, tá? É interessante nós irmos a esses textos e lermos, para nós vermos como foi que Antônio Vieira fez uso desse texto que ele usa como fundamento para o seu texto. Tá? A mesma coisa faz, por exemplo, faz Camões no soneto, né? 7 anos de pastor Jacó servia. 7 anos de pastor Jacó servia. Lá nós podemos ver que ele faz uma relação com o livro de Gênesis, né? Principalmente mencionando a história de Jacó, né? E aí é interessante nós irmos ler esses textos. Se o texto faz referência a uma outra obra, por exemplo, os Lusíadas mantêm uma relação muito grande com a Eneida de Virgílio. Seria interessante ler a Eneida de Virgílio. Os Lusíadas faz uma referência, aliás, mantém uma relação próxima com a Eneida. E a Eneida mantém uma relação muito próxima com a Ilíada e a Odisseia. É interessante nós percebermos como essas obras se relacionam. Tá? Então vejam, é uma análise intertextual que nós estamos fazendo aqui. Uma análise intertextual que leva em consideração a temática. Nós vimos aqui, tematicamente falando, o Sermão da Sexagésima se aproxima mais do poema Santíssimo Sacramento, do José de Anchieta. Já estruturalmente, se aproxima mais da Carta de Pero Vaz de Caminha. Tá? Veja, nós estamos fazendo uma análise intertextual. Certo? E o texto aqui mantém relações próximas com a Bíblia Sagrada, no caso aí com Mateus capítulo 13, principalmente, tá? Com os outros evangelhos também. Mas aqui ele usa mais como referência Mateus capítulo 13. Ok, pessoal? Então, é uma análise estrutural. Deixa-me ver aqui o que mais que nós poderíamos... Deixa eu ver aqui o que, é que o Gilberto escreveu aqui no chat, peraí. Já me veio tanta referência para escrever só a partir desse momento, que se não censurar, fica maior que as duas partes desse sermão. É isso, Gilberto. Todo texto, ele faz isso. Um texto que lemos, ele nos faz viajar, e um texto nos inspira a novas ideias. Normalmente, os autores escrevem uma obra, muitas vezes, inspirada em um outro texto. Os latinos tinham até um nome para isso. Para essa questão da inspiração que se dava a partir da leitura de outro texto. Eles chamavam isso de imitatio. Imitatio, que para nós deu imitação. Não é imitação no sentido de copiar, mas de se inspirar em outro texto. Se nós pegarmos peraí, deixa eu lembrar aqui, a minha mente tem dado muitos brancos, pessoal, ultimamente. Tá? Se nós pegarmos... Misericórdia. Homero. Ai. Se nós pegarmos Homero e as duas obras que são atribuídas a Homero, a Ilíada e a Odisseia, pessoal, Homero inspirou muita gente. Muita gente, lendo a Ilíada e a Odisseia de Homero,
fizeram uso da imitatio, se inspiraram nele. Por exemplo, Vigílio, a partir da imitatio das duas obras de Homero, Vigílio escreveu a Eneida. Se você pegar Dante Alighieri escreveu a Divina Comédia a partir da imitatio da Eneida de Vigílio. Se você pegar Camões ele escreveu os Lusíadas a partir da imitatio da Divina Comédia do Dante e da Eneida de Vigílio. Normalmente uma obra ela inspira outras. Por isso, pessoal, rarissimamente você vai encontrar uma obra que não tenha reflexo de outras obras dentro dela. Dificilmente. Isso é muito interessante, Gilberto. Tá? Deixa eu ver aqui o que mais vocês estão dizendo. O Breno está dizendo: o que eu gostei é que ele tratou das várias nuances do pregador, levando em conta como o pregador enxerga sua pregação. Se ela é útil, se ela é verdadeira, se ela não é regrada demais, etc. Tá? É isso mesmo. Dá para nós fazermos muitas reflexões aqui sobre o tema abordado, né? Eu falei sobre o tema rapidamente, que era para eu entrar nas outras análises, né? Deixa eu ver aqui o que mais. Geralmente eu escrevo baseado em letra de música, professor. É interessante, tá? Muito interessante também. Eu já fiz algumas coisas também a partir de músicas. É muito interessante, tá? São várias formas, né? Ok? Mas voltando aqui à nossa análise, que o tempo voa, pessoal. E como eu já disse, eu não quero passar muito além de 1 hora, tá? Outra questão que nós podemos analisar nesse texto. Analisando, pessoal, acerca das sequências textuais básicas. Vocês lembram que nós analisamos a carta de Pero Vaz de Caminha a partir das sequências textuais, não lembram? Para quem não lembra, tá? Deixa eu escrever o nome do teórico, eu fiquei de dizer o nome do teórico para vocês, né? E eu vou escrever aí agora, tá? É o Jean, como eu tinha dito, eu acertei o nome, tá? É o Jean-Michel, tá? Aí eu não sei se tem o A ou E, tá? Eu vou botar como se tivesse o A, mas não sei se tem não, tá? É o Jean-Michel Adam, tá? Jean-Michel Adam. Tá aí o nome do teórico. Jean-Michel Adam, tá? É o teórico que eu me utilizei para apresentar a sistematização das sequências textuais básicas. Segundo Adam, as sequências textuais são 5, né? Nós temos a narração, nós temos a descrição, nós temos o diálogo, nós temos a explicação e nós temos a argumentação. São essas as 5 sequências textuais básicas, de acordo com a proposta do Jean-Michel Adam. Tá? Nós vimos que o texto do Pero Vaz de Caminha, tá? Nós vimos que o texto dele predominava qual sequência? Deixa eu ver se vocês estavam atentos e assistiram a aula. Se assistiram a aula e se estavam atentos, né? Tinha descrição, tinha. Mas predominava o quê? Narração. A narração. Nós vimos descrição, nós vimos narração, tá? Mas predominava a narração. Ok? E aqui, no sermão da 60ª, qual sequência predomina? A narração? Qual sequência predomina? Vamos lá, pense aí um pouquinho a partir da leitura feita. Qual é a sequência que predomina? Qual sequência predomina? Vamos lá, meu povo, quero ouvir vocês participando. Vamos lá. Qual é a sequência que predomina? Silêncio sepulcral. Deixa eu ver aqui. A argumentação, pois ele reflete muito e procura dar às suas próprias perguntas uma resposta e argumenta sobre elas.
Alguém concorda ou discorda do Breno? Para o Breno, a sequência que predomina é a argumentação. Alguém concorda ou discorda? Vamos lá, meu povo, falem aí alguma coisa. Tem 19 pessoas aqui ao vivo e pouca gente fala, né? A Lidiane está dizendo que é argumentação, ela acha, né? Quem mais? Acha igual ou acha diferente? Vamos Bom lá, meu dia, povo. professor. Eu também acho a argumentação. Também acha argumentação? Pronto, nós já temos 3 argumentações aí. E os outros, acham o quê? O Gilberto também acha que é argumentação, a Letícia acha que é argumentação ou explicação. O Francisco José acha que é um diálogo. Francisco José, só para tentar diferenciar, deixa eu procurar um diálogo aqui para eu te mostrar a diferença entre um diálogo. Peraí, porque eu vou procurar aqui um diálogo bem rapidinho. Deixa eu ver aqui. Pronto, eu vou pegar aqui um diálogo num texto que nós vamos ver futuramente, tá? O texto da Moreninha do Joaquim Manuel de Macedo, tá? Eu vou colocar aí, José, só para você perceber a diferença, tá, do diálogo. Deixa eu colocar aí. Ó, está aí um diálogo, José, ó. Isso aí é um diálogo, ó. Olha aqui, ó. Não importa. Vamos ouvi-los. O narrador está dizendo, né? Aí o narrador começa a apresentar o diálogo entre as personagens, ó. E o diálogo é marcado pelo travessão. Está, na verdade, encantadora, repetiu pela 4ª vez aquele. Danças com ela? Perguntou Leopoldo. Não, já está engajada para 12 quadrilhas. Oh, lá vai ter com ela o nosso Augusto. Vamos apreciá-lo. Oh, isso aqui é um diálogo. Isso aqui, Francisco José, ó. Isso aqui é um diálogo, tá? E tem mais diálogos, ó. Aí o narrador fala algo mais, ó. Isso aqui é do narrador. Aí depois vem mais diálogo, ó. O diálogo, ele é marcado pelo travessão. As falas das personagens são marcadas pelo travessão, ó. Isso aqui é diálogo. Ok, Francisco José? Consegue perceber o que é um diálogo? Me dê um retorno aí, Francisco José. Francisco José. Silêncio sepulcral de novo. Tá? Pronto. O diálogo é isso aí, tá? Então, no sermão da 60ª, nós não temos um diálogo. Então, aqui no sermão, pessoal, nós não temos um diálogo. Tá? Não é um diálogo. Isso aí é o pregador falando, e o pregador aí, ele está expondo o seu ponto de vista, ele não está dialogando, ele está argumentando. Isso aí é como um trabalho de conclusão de curso, quando o aluno vai defender a sua ideia, é como uma dissertação, que o aluno vai defender a sua ideia também, é como uma defesa de tese, tá? Ele está argumentando a favor da sua ideia, certo? Só que aqui é um sermão. Ele está argumentando e, às vezes, também ele está explicando, como percebeu muito bem a Letícia, né? A Letícia disse, é uma argumentação ou explicação? Ela perguntou, né? Aí o Gilberto disse, tem também explicação no texto de hoje. Tem explicação. E quando é que ele está explicando? Para ser mais exato, o que é que ele explica de vez em quando? O que é que ele explica de vez em quando? Ele explica como é o efeito da palavra nos diferentes terrenos, nas diferentes pessoas. Eu trouxe mais essa questão da explicação, professor, no meu entendimento, principalmente na parte, acredito que na segunda parte, quando ele diz assim, eu vou dizer o porquê. E a partir desse momento ele começa a discorrer sobre esses 3 terrenos onde caiu a semente. Certo. Então, na verdade, ele está explicando o quê? O que ele está explicando? Para ser bem exato. O que ele está explicando? Ele está explicando por que nem todos são convertidos.
Certo, tá, beleza. Mas de onde é que ele tirou que nem todos são produtivos? De onde ele tirou? Hã? Aí é que tá, professor. Aí é que Tá, tá. pois É deixa eu que dizer, para nós ganharmos tempo, né? Ele está explicando, Gilberto, o texto da parábola. Ele explica o texto da parábola. Pode observar. Ele está explicando o texto da parábola. Isso, Lidiane, está explicando o texto da Bíblia lá, a parábola do semeador. Quando ele explica, ele está explicando o texto lá. Ele diz: olha, a semente que caiu entre os espinhos é o coração assim, assim, assim. A semente que caiu no terreno pedregoso é a pessoa assim, assim, assim. E a explicação que ele está dando é a própria explicação que Cristo deu lá na parábola, porque Jesus falou a parábola e depois explicou. Certo? Pois não, Gilberto? professor, então, nesse caso, não sei, eu posso até tá entendendo errado, mas será que o que predominaria nesse texto seria a própria explicação, já que os argumentos ele traz para fortalecer essa explicação? Seria isso? Gilberto, eu diria o seguinte, que no sermão inteiro, não. No sermão inteiro, predomina a argumentação. Porque todo sermão, ele é argumentativo, Gilberto. Todo sermão, ele é argumentativo. Predomina a argumentação. Agora, tem partes do sermão, como é o caso da parte 2 e da parte 3, as que eu li agora, né, que eu coloquei com letras vermelhas. Talvez nelas predomine a explicação. Talvez nela predomine a explicação. Como o Francisco José está dizendo, ó, todo sermão ele é persuasivo, né? Ele tenta convencer. E a gente convence por meio da argumentação. Certo, Gilberto? Então, existem partes que são predominantemente explicativas. A segunda parte que ele vai explicar o texto, né? Ela possivelmente ela é predominantemente explicativa. Estou falando aqui sem analisar com mais detalhes, tá? Certo? O ideal era nós observarmos bem. Certo? Eu estou falando aqui sem me deter tanto para ver onde é que se ele mais explica do que argumenta. Tá? Eu estou levantando uma possibilidade. É possível que na parte 2 ele explique mais do que argumente. Mas no sermão inteiro ele vai argumentar. Argumentar a favor daquilo que ele próprio diz. Ele levanta uma hipótese, né? Primeiro ele levanta uma problemática, ele apresenta quase a estrutura de um projeto de pesquisa, pessoal. Ele levanta uma questão, né? Qual é a questão? Por que a palavra de Deus não frutifica tanto em nossos dias? Nos dias dele, tá? Século 17, 1600 e pouco, ok? Por que não frutifica tanto? Aí ele levanta uma hipótese. Ó, é quase um projeto de pesquisa, pessoal. É quase um projeto de pesquisa, né? Aí levanta uma hipótese. Qual é a hipótese? A hipótese é a de que a culpa ou está em Deus, ou a culpa está nos ouvintes, ou a culpa está nos pregadores. E aí, diante dessas três possibilidades, ele opta por uma. Ele diz: a culpa não pode estar em Deus. Aí ele explica. Aí ele explica por quê, Gilberto. Por que não pode dar em Deus? Aí ele usa lá o texto para dizer, olha, a semente frutificou, mesmo quando caiu entre espinho, quando caiu no pedregal, quando caiu à beira do caminho. Então, Deus fez a parte dele, a culpa não é de Deus. Ele explicou por quê. Explicou e argumentou. Está muito junto aí, a explicação e a argumentação estão muito juntas, certo? Depois ele vai dizer, só sobram duas opções. Ou a culpa está no ouvinte ou a culpa está no pregador. Vocês que leram o sermão inteiro, ou pelo menos deveriam ter lido, de quem é a culpa, de acordo com o padre Antônio Vieira? De quem é a culpa? O Breno botou a resposta aí no chat. De quem é a culpa? Né? Tá aí a resposta do Breno. E os demais? De quem é a culpa? Professor, Oi.
No semestre passado, o senhor já tinha dado a resposta, foi do pregador. Tinha dado a resposta, né? É assim, a gente passa dos 40, a gente não lembra mais nem o nome da gente direito. Assim. Mas eu lembrar que eu tinha dado a informação, né? Eu me traí, foi semestre passado. É isso mesmo, faz parte. Ok? Então, a culpa, de acordo com o sermão da sexagésima, é do pregador. A culpa é do pregador. Certo? Nós poderíamos, pessoal, passar aqui a manhã inteira, entrar tarde adentro e até de noite, só falando sobre o que o padre Antônio Vieira discorre nesse texto. Tá? O que eu mais me admiro, Gilberto, o que eu mais me admiro é de algumas pessoas, Gilberto, dizer que não conseguem perceber nada de um texto, né? Não consegue extrair nada de um texto. Eu fico profundamente admirado, Gilberto. Fico profundamente admirado. Porque, pessoal, existe muita coisa para se falar de um texto, muita coisa. Nós estamos vendo aqui, ó. Eu fiz várias análises de forma muito rápida mesmo. Mas foi rápida demais mesmo. Falamos sobre o tema rapidamente, falamos sobre a intertextualidade rapidamente, falamos sobre as sequências textuais rapidamente, e eu ainda vou falar mais de uma rapidamente. Quer ver? Qual é a linguagem que o padre Antônio Vieira utiliza nesse texto? É uma linguagem popular? Uma linguagem corriqueira? Uma linguagem bem cotidiana? É essa a linguagem que ele usa no sermão? Não é. Não é. Vejam, nós podemos analisar esse texto a partir da linguagem que ele utiliza. Esse texto, ele faz uso, digamos, de uma linguagem estrangeira, de um estrangeirismo. Ele não faz. Não professor, ele não mesmo faz nessa citação, Gilberto. Ele faz uso de um latinismo. De um latinismo. Lembrando que o latinismo não era um estrangeirismo. Estrangeirismo é quando eu, Lauro, brasileiro, ou Gilberto, brasileiro, nós ficamos usando no nosso texto termos que não são da nossa língua portuguesa, mas de outras línguas. Por exemplo, aí eu fico usando no meu texto o mouse, né? O mouse. Por que eu chamo de mouse? Porque nós não tivemos a nobreza como os portugueses de Portugal tiveram. Aí os portugueses de Portugal chamam isso aqui de rato. De rato. Não, professor, mas é muito feio o nome rato. E o que é mouse? E o que é mouse, se não rato? Não parece com um ratinho mesmo? Esse aqui é porque é sem fio. Mas quando você pega um com fio, não parece um ratinho mesmo? Nós não temos a nobreza, Gilberto, de chamar isso de rato. A gente chama de mouse. Por quê? Porque nós somos subservientes ao estrangeirismo norte-americanizado. Aí nós chamamos lan house. Nós chamamos de site. Nós não sabemos chamar de sítio. Nós não usamos, deixe-me ver aqui. Olha, o que a gente usa de estrangeirismo não é brincadeira. Então, estrangeirismo é isso aí. Ele está usando, Gilberto, um latinismo. Ele está usando um latinismo. Ele está usando expressões latinas. Por que ele está usando expressões latinas? Porque a Bíblia, no século XVII, que é a época dele, a Bíblia era ainda em latim. É recente a postura de usar a Bíblia na língua do próprio povo. Por exemplo, foi Lutero, com a Reforma Protestante, no século XVI, né, que tomou a iniciativa de traduzir a Bíblia para o alemão. Lutero, olha aí o outro exemplo, né? Coffee break, né? Nós usamos muito, o drive-thru, né? Enfim, isso é estrangeirismo. Isso é estrangeirismo, tá? Mas isso aqui não, aqui é latinismo. Por quê?
por força da natureza do próprio texto. O texto é um sermão que usa a Bíblia, e a Bíblia era escrita em latim no século XVII. Certo? A Bíblia não foi escrita originalmente em latim, a Bíblia foi escrita em hebraico e em grego e algumas pequenas porções em aramaico, tá? Mas o que predominava no Brasil e no mundo todo eram as traduções em latim, por conta do próprio Império Romano, tá? Por conta da influência do Império Romano. Então, o texto tem muito latim, por causa da Bíblia. Né? Até pouco tempo, a Lidiane está lembrando aí, até pouco tempo as missas do catolicismo eram celebradas em latim. Né? O padre ficava de costa para o povo, de frente para o altar, né? E falando em latim. Né? Eu fico imaginando a produtividade, né, de uma celebração dessa para quem estava ali e não conhecia latim. Né? Era mesmo que nada, né? Era meia pessoa. Só dizia o amém, né, professor? Só entendi o amém. Então, algumas poucas palavras, né? Pater, filho, né? E aí dá para entender pouca coisa. Então, ó, linguagem tem a presença do latinismo, né? Tem a presença de arcaísmos. Aqui, pessoal, tem muito arcaísmos. Muitos arcaísmos. Professor, o que é arcaísmo, professor? É uma linguagem antiga, uma linguagem um tanto antiquada. Você acaba usando determinadas palavras que hoje não são tão comuns. Deixa eu encontrar um aqui que eu passei, eu quis marcar na hora e não marquei, né? Aí, para me achar agora vai ser difícil. Professor, Pois não. essa linguagem arcaica, ela seria hoje mais em desuso? Isso. Também, não só, mas também, tá? Pronto, ó. Olha aqui, ó. Ó como é que tá escrita a palavra cetros aqui, ó. Olha como é que está cetros aí, ó. Sceptros, com P ainda, pessoal. Vocês estão vendo? Cetro hoje em dia não é mais escrito com P. Cetro é escrito assim, ó. Cetros. Sem esse P aí. A gente vê claramente que é uma linguagem arcaica. Né? Algumas formas bem antigas. Né? Palavras que hoje caíram em desuso. Tá? Palavras que caíram em desuso. Deixa me ver aqui se eu acho aqui alguma palavra. Olha aqui, ó. Isso aqui é um arcaísmo, pessoal, ó. Isso é um arcaísmo. Usar a mesóclise. Mesóclise, tá? Hoje é praticamente um arcaísmo. Dificilmente você vai encontrar alguém que use uma mesóclise. Tem, tá? Mas hoje é praticamente um arcaísmo. Achalazeis. Achalazeis. Certo? Isso aqui, aliás, deixa eu corrigir, pessoal, desculpa. Isso aqui não é um arcaísmo, tá? Achalazeis não é um arcaísmo, isso aqui é um eruditismo. Deixa eu botar aí, ó. Nós temos, ó, latinismo nesse texto, na linguagem desse texto. Nós temos arcaísmos, tá? Nós temos arcaísmos. Só um minutinho. Nós temos arcaísmos. Deixa eu botar aqui o acento. Nós temos arcaísmo nesse texto. Nós temos eruditismo nesse texto. Professor, o que é eruditismo? Pessoal, é uma linguagem bem erudita. Bem erudita. Certo? Bem erudita. Isso aqui, ó, o uso da mesóclise aqui é eruditismo, pessoal. Isso aqui você não encontra o povão usando achalas eis. Achalas eis. O povão não sabe nem o que é isso. Né? A única mesóclise que o pessoal usa é aquela que vem em convite de casamento ou de aniversário, né? Realizar-se-á é a única, e o povo ainda usa errado. É a única mesóclise, né? Porque o povo diz assim, a festa realizar-se-á. Pessoal, não pode dizer a festa realizar-se-á. Você só usa a mesóclise no início de uma oração. Tá? Quando você diz a festa,
você já iniciou com a festa. Então, a festa se realizará. Aí o povo vai e bota, realizar-se-á. A festa realizar-se-á. Porque virou uma forma já cristalizada, certo? Nós temos aqui também, como Gilberto diz, né? Nós temos um estrangeirismo, também eu vou botar aqui, tá? Nós temos estrangeirismo, são palavras de outros idiomas, tá? Ah, professor, qual é o estrangeirismo aí? Vamos dizer que a presença do latim é um estrangeirismo também, tá? Mas para ser mais exato, esse estrangeirismo aí é um latinismo, tá? É um latinismo. Existe o nome específico, latinismo, quando um texto tem muita presença do latim. Isso acontece muito nos textos dos séculos XVI, século XVII. Isso acontece muito. Muito, muito, muito. Ok? Então vejam, nós estamos fazendo uma análise, né? Uma análise da linguagem. Mas o que predomina aí vai ser justamente o arcaísmo e o eruditismo. Mas também tem latinismo, também tem estrangeirismo, ok? Para você entender o que é um arcaísmo, para você entender o que é um arcaísmo, deixa eu botar aqui um texto aí para vocês verem. Só um minutinho. Só um minutinho que eu vou colocar aqui um texto com arcaísmo para vocês, tá? Só um minuto. Espera aí. Espera aí, deixa eu achar aqui o texto. Espera aí, pessoal, que eu estou procurando aqui na internet, ver se eu acho. Deixa eu ver se aqui tem. Pronto, achei. Pronto, tá aqui, pessoal, ó. Vou botar um texto aí para vocês verem, tá? Um outro texto, só para vocês terem uma ideia melhor do que é um arcadismo. Aí com isso aqui eu termino a aula, tá? Deixa eu botar aí na tela, só um minuto. Pronto, ó, tá aqui, ó. Vocês estão vendo aí esse texto? Que começa com língua portuguesa, estão vendo? Me dê um retorno aí verbalmente, que eu não estou visualizando mais. Não. Tá vendo, né? Então, ó, no mundo não me sei parelha. É um texto muito conhecido esse aqui. Mentre me for como me vai, caja moiro por vós e ai, minha senhor branca e vermelha, queredes que vos retraia quando vos vi em saia, mal dia me levantei, quando vos então vi, não vi feia. E minha senhor, des aquele de ai, me foi a mim muito mal, e a vós, filha de Dom Pai, Moniz, bem vos semelha da ver por vós guarvaia, pois eu, minha senhor, da alfaia, nunca de vós houve nem ei valia de uma correia. Isso aqui, pessoal, é um texto marcado de arcaísmos. Olha aí, ó, parelha, né? Deixa-me ver aqui, ó, mentre. Quem sabe o que é mentre? Digam aí vocês, qual de vocês sabe o que é mentre? Né? Deixa-me ver aqui, ó. Olha aqui, guarvaia. Quem sabe o que é uma guarvaia? Da ver eu por vós guarvaia. Pois eu, minha senhor, da alfaia. Quem sabe o que é guarvaia e quem sabe o que é alfaia? Esse, pessoal, é um texto marcado de arcaísmos. É claro que esse texto aqui, embora sendo muito menor, mas ele tem muito mais arcaísmos do que o texto do Antônio Vieira, tá? Eu estou botando aqui só para vocês saberem o que é um arcaísmo, o que são arcaísmos, tá? Esse texto aí que eu acabei de mostrar, acho que vocês conhecem o nome. Alguém sabe qual é esse texto aí que eu li agora? Alguém sabe? Deixa eu ver se vocês estudaram mesmo literatura. Ninguém sabe que texto é esse? Meu povo do céu. Não conhece, Gilberto? Meu povo do céu. Eu fiquei preocupado agora. Pessoal, esse é considerado o primeiro texto escrito em língua portuguesa.
É a Cantiga da Ribeirinha, pessoal. Cantiga da Ribeirinha. Tá? O título, sem dúvida, vocês já ouviram falar, né? Cantiga da Ribeirinha. Tá? Esse é o texto mais antigo que é considerado em língua portuguesa que existe. Tá? Ele é de... Aí existe divergência, né? 1198 ou 1198. Né? Alguém deve ter errado a data e deixou todo mundo confuso, né? Aí não se sabe se foi 1189 ou 1198 a data dele. Mas vejam, é do século XII. É o texto mais antigo que nós temos conhecimento na nossa língua portuguesa. Tá? Deixa eu ver se eu não estou dando a data errada, né, também. Deixa eu dar uma olhada aqui. Né? Deixa eu ver aqui. Ano. Deixa eu ver. É isso mesmo, tá certo. Tá errado não. Ok, pessoal? Então, esse texto da Cantiga da Ribeirinha, ele é marcado por muito arcaísmo, pessoal, também. Certo? Tem muito arcaísmo. Ok? Bem, pessoal, nós poderíamos ficar aqui o dia inteiro falando sobre o Sermão da Sexagésima. O dia inteiro. Mas a hora, a aula tem limite, né? E como eu já disse, eu não quero ultrapassar muito além de 1 hora. Tá? Por isso eu vou encerrar por aqui. Alguém tem alguma pergunta a fazer sobre o texto que nós falamos hoje? Sim, tem só mais uma coisa que eu gostaria de perguntar para encerrar. Tá? Existe uma outra semelhança muito grande entre esse texto e o texto do José de Anchieta, do Santíssimo Sacramento. É na questão da intenção. Nós falamos na teoria da literatura, né? Autor e intenção. Lembram disso ainda? Autor e intenção? Qual é a possível intenção do autor aqui desse texto? E nisso ele se aproxima do texto lá do Santíssimo Sacramento do José de Anchieta. Qual é a provável intenção, né, de textos como esses aqui? De textos como esse? A intenção é converter, né? Dessa vez os pregadores. Gostei. Converter os pregadores, tá? É verdade, esse texto aqui ele foi feito para ser pronunciado, né? O sermão foi feito para ser proferido lá na Capela Real em Portugal. Mas, de modo geral, o sermão do padre Antônio Vieira, ele tinha um propósito de fazer o quê? Converter, né? Então, como ele trabalhou como jesuíta aqui também, esse texto ele também é um texto de catequese, não é não? É um texto de catequese, só que é um texto de catequese, né, para converter os pregadores, né, como diz o Breno aí, eu gostei, gostei, tá? É para converter os pregadores, né, e não os pecadores, né, se bem que tem, os pregadores aí são mais pecadores do que os pecadores, ok? Então, é um texto de catequese também. Deixa eu ver aqui o que a Carmen está escrevendo, né? Professor, o português brasileiro é repleto de influência de línguas africanas e nativas, e essas palavras podem ser consideradas estrangeirismos? Carmen, quando ela permanece tal qual é na língua estrangeira, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, claro, tá? Nós temos a palavra no francês, eu vou escrever aí no francês, tá? Pronto. Essa palavra aí, pessoal, é francesa. Restaurant. Restaurant. Isso aí é uma palavra francesa. Só que essa palavra francesa, durante muito tempo, principalmente no século XIX, o francês influenciou muito o português no século XIX. Tinha muito estrangeirismo francês nos textos do século XIX e na fala de modo geral também. E essa palavra ela foi sendo usada como estrangeirismo, desse jeito aí. Só que depois ela foi incorporada ao nosso português. E aí o que era para os franceses restaurant, para nós virou restaurante. Restaurante. Restaurant é estrangeirismo. Restaurante já é língua portuguesa.
Tá? Vou dar um outro exemplo. Internet, com o itálico do jeito que está aí, é estrangeirismo. Internet, com E, sem itálico, já é língua portuguesa. É uma palavra estrangeira que foi incorporada ao português. Deixa eu ver mais um exemplo aqui. Pronto, ó. Essa outra aqui, ó. Isso aí, ó, se aparecer num texto, é estrangeirismo. Stress. Se aparecer assim, já é língua portuguesa. Entendem? Menu. Menu é uma palavra estrangeira, né? É um estrangeirismo. Só que é um estrangeirismo que foi incorporado também à língua portuguesa, né? E aí ela, por ser uma palavra estrangeira, ela deve ser escrita sempre com itálico. Nós aportuguesamos a pronúncia, porque ela é uma palavra francesa, né? E ela deveria ser pronunciada como menu. Menu. Só que a gente pronuncia menu. É um estrangeirismo também. Toda palavra estrangeira, pessoal, estrangeirismo deve ser escrito com itálico, tá? Aprendam isso, por favor. Todo estrangeirismo num texto em português deve ser escrito em itálico. Itálico. Ok? Certo? Então, nós vemos aqui nesse texto também uma intenção de catequese. Tá? Não é uma catequese de índio, tá? Mas catequese, lembre-se que catequese é ensino, tá? É instrução. Vem do verbo grego catequeu, que é instruir, tá? Então, catequese é instrução. Então, por hoje é só, tá? Nós poderíamos ter falado muito mais sobre o texto, mas eu caminhei em outras direções aí para vocês verem o que é que nós podemos fazer com qualquer texto que estiver diante de nós, tá? Então, um grande abraço a todos. Até a próxima semana, se Deus quiser. Fiquem atentos ao mural, que eu vou colocar a atividade relativa a essa aula de hoje, tá? Tchau, tchau. Um abraço a todos.